Olá pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar aí sobre a nossa formação aí teológica e espiritual, e esse curso aqui, então quinta aula, sobre a terapêutica das doenças, das enfermidades espirituais. Muito bem, vamos dar continuidade então. Vamos só fazer esse pequeno resumo para você lembrar aqui no primeiro slide, tá ok? Então, sobre o quê? Sobre as faculdades da alma, sim? Então, bom, na espiritualidade cristã, nós temos as faculdades que são geralmente compreendidas como capacidades da alma. Então, o nome já diz, né? Faculdades. Então, as capacidades da alma, que permitem a comunhão com Deus e o crescimento na vida espiritual. Então, todos nós temos, né, essas capacidades, é característica da nossa vida humana, certo? Essas faculdades são frequentemente relacionadas às dimensões da alma e sua ordenação para Deus. Bom, o que nós vimos nas aulas passadas, que faculdades são essas? Bom, não são só essas, aqui nós estamos colocando as principais. Os grandes mestres da espiritualidade vão apresentar outras faculdades também, tá? Mas vamos falar sobre essas, né? Que a gente, retomando essa, aliás, a gente não vai falar sobre elas só para fazer o resumo. Que é a inteligência, o entendimento, a vontade, que não é vontade de simplesmente, eu estou com vontade de tomar água. Não é esse tipo de vontade, né? A vontade é o seguinte, ó, tá aqui a água, né? Perde você que tá me vendo aqui no cantinho. Tá aqui a garrafa de água. Então, às vezes eu esqueço de tomar água. Vou dar um exemplo para vocês. E nós sabemos que uma pessoa do meu tamanho, do meu peso, tem que tomar pelo menos aí 3 a 4 litros de água por dia, né? Peso aí por volta de 80 quilos. Então, tem que tomar esse tanto. E como aqui é mais frio, então acabo, se eu não forço, né, eu tomar água, eu vou acabar ficando desidratado, né? Então, esse forçar no sentido aqui de fazer um esforço, uma sese para tomar água, mesmo que eu não tenha desejo de tomar água, que não é agradável às vezes tomar água, porque está frio, para que tomar água? Eu não estou com sede, né? Mas eu sei que eu necessito, então eu tomo água. Então, esse ato de tomar a água, porque eu sei que é para o meu bem, nós chamamos de vontade, tá? Então, isso ficar bem claro para a gente não entender vontade. Hoje eu não estou com vontade. Não é esse sentido, não. Vontade são escolhas que nos conduzem a um bem, ok? Beleza, não vamos esquecer mais disso, tá? Então não vai entender vontade simplesmente como prazerzinho, desejinho, né? Desejos pequenininhos, não. Vontade é determinação firme e valente para fazer o bem a si próprio e aos demais, né? Mesmo que eu não queira, né? Então, se você vai cuidar de alguém, né, que está doente, tem que trocar fralda, né, do adulto ali, né? A gente não quer, mas a gente sabe que precisa fazer, né? Então, essa vontade que quer dizer essa determinação, né? A memória, lógico, nesse entendimento mesmo, mas a memória fecundada pelo Espírito, ela vai ser capaz de, com mais facilidade, né, vencendo aí a preguiça, né, aguardar as coisas de Deus, meditar os mistérios de Deus, né, também conhecer as debilidades humanas, né, afetividade, sensibilidade mais apurada pelo Espírito e consciência moral, numa vida mais moral, mais reta. Só que acontece que com a enfermidade que o homem e a mulher têm pelo pecado, fere todas as faculdades. Então a inteligência fica débil, a vontade, a memória, a afetividade, a consciência moral, tudo fica muito, muito, muito fraca, não consegue se determinar, não consegue lembrar, fazer memória dos mistérios, a afetividade fica aí meio descontrolada, né? A consciência moral fica muito leve e por aí vai, né? E a gente vai ver isso agora sobre a enfermidade, né? Vamos retomar aqui, antes disso, esqueci que tinha esse slide, que é o quê? Então, a faculdade que permite a compreensão da verdade, a inteligência, tanto natural como sobrenatural. Então, é iluminada pela fé para conhecer a Deus e seus mistérios, quando ela é fecundada pelo Espírito.
Agora, quando ela não é, ela pode se degenerar aí para os interesses egoístas, né? Aí vai. A vontade é a capacidade de escolher o bem. Já falei sobre isso, né? Memória guarda experiências e conhecimento, incluindo as verdades espirituais. E também o amor, né? Partilhado entre irmãos, o amor realmente que leva a crescer, né? Que mais? São João da Cruz fala da necessidade de purificação da memória para que a alma esteja aberta à presença de Deus. A afetividade relaciona-se aos sentimentos e paixões humanas e deve ser ordenada para o amor, pelo amor e para o amor de Deus e as coisas espirituais. Então, a capacidade de discernir o certo e o errado, de dever ser formada pela palavra de Deus e pelo ensinamento da igreja. Ou seja, elas devem ser formadas pela meditação da palavra, e por isso que a inteligência ajuda, a memória ajuda, né? Uma ajuda uma a outra. Ok? Então, é esse panorama dessas faculdades da alma que fica afetada pelo pecado e as enfermidades espirituais. Bom, e o que seria esse homem enfermo, né? Vamos entrar em mais detalhes para que você aí possa meditar. Vamos com tranquilidade, tá, gente? Eu não estou com pressa, não. Se você tiver, você faz aí uma parada, né? Pode aí ver 15 minutos, depois você volta, tá bom? Muito bem, o ser humano enfermo, perversão e decadência do conhecimento, ou seja, a inteligência fica afetada. A patologia do homem caído, o esquecimento de Deus, aí está a memória, está o afeto, está tudo envolvido, né? Então, quando se esquece de Deus, vai criar outros deuses, né? O dinheiro, o poder, o próprio estômago, né? E a gente vai falar mais lá na frente sobre a questão da gula e quais as terapêuticas para a gente evitar a gula, né? Então, o conhecimento nessa questão do homem adoecido pelo pecado, ele está enfermo, anêmico, sem força para ascender, para subir a Deus, ou para abrir-se a Deus, né? Tem preguiça, né? Não dá conta, né? Eu acho que a gente está vendo isso muito hoje, de uma forma muito acentuada, né? As pessoas elas não conseguem mais rezar, né? Parar para ler a palavra. É uma coisa, gente, assustadora. Você que está aqui, vamos falar sobre isso, já que essa aula está fechada, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês que pode parecer assim assustadora, né? Mas de 90 a 95% dos católicos, sim, cristãos católicos, nossos paroquianos, não meditam a palavra de Deus. Não. Não estou dizendo assim que, lógico que né, os casais às vezes têm filhos, têm os desafios da vida, não dá para meditar todos os dias, né? Alguns. Não, eu estou falando que tem gente que estão aí na frente, nas lideranças, caminhando com as pastorais e não leem nem um dia por semana, nem um dia por mês, nem um dia por ano. Sim, é assustador. É assustador. É uma coisa muito séria. Assim, ainda bem que tem muitas dioceses aí fazendo trabalho. Eu que morei em Goiânia, vocês sabem, a gente tinha um trabalho sempre crescente, né? De falar sobre a Bíblia na pastoral, né? Assim, a palavra de Deus na pastoral. Uma animação bíblica da pastoral. Né? Os bispos estão trabalhando bastante isso, né? Tem crescido isso, graças a Deus, mas ainda é muito, ainda a adesão, ela deveria ser muito maior e ela está, assim, poucas pessoas aderem, né? Como pode ter saúde a alma racional quando está enferma em suas faculdades de conhecer? Fica presa em si mesma, buscando preencher-se com ilusões. Então, se ela não se abre, se ela não se esforça, não tem o intelecto para se esforçar, ela acaba ficando presa em si mesma, nos seus interesses e fica doente. Fundamentalmente, essa enfermidade é a ignorância de Deus. É isso que eu estou falando, gente. Às vezes fica preso só no ritualismo, né? Vai para a igreja e tal, nem escuta o que está sendo lido, só quer ali, né? Participar só para cumprir tabela. Isso não é religião. De fato, a ignorância de Deus é a enfermidade da alma mais importante, pois o conhecimento é justamente a saúde da alma. Gente, como seria rico? Eu imagino aqui, tá? É o sonho, viu? É o desejo nosso de líderes religiosos.
você chegasse numa comunidade, assim, numa paróquia, né, numa igreja, assim, vamos dizer, uma igreja mediana. Você imagina se todos, né, vamos sonhar, né, vale a pena sonhar, né? Se todos nessa igreja lessem a Bíblia, né, meditassem, não estou falando ler por ler, mas meditassem a palavra de Deus. Você imagina como seria o clima de oração desse momento litúrgico, como a Eucaristia, ou nos encontros, ou no entendimento, né, da vivência cristã. Seria outra coisa, gente, outra coisa, né? Como seríamos mais saudáveis como comunidade. E como nós, né, quando adentrasse uma pessoa visitante, participasse do rito conosco, como ela seria tocada, transformada, simplesmente por estar ali conosco rezando. Porque todos rezariam com o coração, com a mente, né? Todos em união, porque estão aí meditando, atentos, né, à palavra de Deus. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo não é assim. É uma distração muito profunda, né, e uma anemia espiritual nas nossas assembleias assustadora, assustadora. O ser humano enfermo. A enfermidade de conhecer a ignorância de Deus, né? A enfermidade mais importante decorre dessa doença, que é o desconhecimento da verdade. Aí disso decorre todas as outras, né? Desconhecendo a verdade, essa pessoa ela vai aderir a qualquer coisa, né? Ela vai aderir, às vezes está dentro da igreja, mas ela adere a ideologias. Nós vimos isso aqui eu falo isso para vocês, né? Vivemos isso no Brasil. Elas aderem mais à política partidária do que o evangelho, né? Esquece o que significa idolatria, nem sabe, porque a inteligência está afetada, né? A condição cognitiva da pessoa, afetiva, de memória, está toda permeada pela doença, né? Que é esse afastamento, esse desconhecimento de Deus. Então, a enfermidade que leva a todas as outras doenças, né? É esta, o desconhecimento de Deus. Deixando de lado a verdade, descuidando a saúde da alma, surgem as doenças da doença, né? Da doença originária, né? Surgem as doenças da doença, que é justamente o esquecimento. E aqui eu quero que você imagine, assim como a gente podia ter desenhado aqui, mas depois eu trago isso. Você imagina que tem a doença principal, que é o esquecimento, e daí nasce todas as outras doenças, né? Então ramifica, né? Vai ramificando, né? Então aí vocês sabem que as consequências é briga, discussão em família, brigas por cargos na igreja, vanglória, vaidade, por aí vai, né? Podemos dizer então que existe essa enfermidade primeira, esquecimento de Deus, ok? Não que Deus nos fez assim, não. Deus não nos fez esquecidos. Pelo contrário. Nós que adquirimos essa doença por não trabalhar, né? Não nos esforçarmos, ter diante de si a vontade bem amadurecida, ou seja, escolher aquilo que nos faz o bem. A inteligência do ser humano foi feita para buscar as coisas divinas, para tender ao conhecimento de Deus. Isso foi posto em nós, né? E quando exerce essa atividade, favorece a sua própria natureza e está realmente saudável. Então, caminhar na plenitude é justamente a gente fazer as asceses, né? Os esforços necessários para que a graça de Deus possa ser desenvolvida em nós. Aí precisa da inteligência, né? Mas quando se separa de Deus, tão homem ou mulher cai então enfermo, pois deixa de atuar de acordo com sua finalidade natural, que é a plenitude, que é a semelhança com Deus, e trabalha mais para o seu modo antinatural, tornando-se enfermo. Então, se o nosso desenvolvimento está na imitação de Cristo, na busca da semelhança, quando isso deixa de ser feito, então estamos trabalhando para a nossa doença, estamos caminhando de forma antinatural, porque natural é caminharmos para Deus. Recuperar o estado natural normal de saúde é o objetivo.
né? Deus nos fez bons e devemos nos esforçar para retornar a esse caminho, e aí pela graça, o nosso pequeno esforço, né, os nossos esforços, associado aí sempre com a graça de Deus, e a graça para o primeiro, Jesus Cristo, né? Graça com letra maior, e depois todas as graças necessárias que nós necessitamos. Logo, o mau uso da faculdade racional é a ignorância, a demência. Essa palavra demência, ela deveria ser mais usada nos nossos modos de dizer da espiritualidade, porque nós estamos muito sensíveis. Não pode dizer isso, que senão eu fico magoadinho, né? Infelizmente, a gente está numa sociedade muito fragilizada emocionalmente. E aí eu lembro de Santa Teresa Ávila, né? Que ela falava para as irmãs, se vocês não forem vigorosas, vocês não aguentam não, né? Melhor aí ser vigorosas, porque tem que caminhar bem, né? Assim, a ignorância e esquecimento de Deus conduz a alma a padecer a demência, sua mais grave enfermidade. Então, nós ficamos dementes espiritualmente. Eu encontro pessoas dementes, e às vezes a gente tem as nossas recaídas, né? A gente pode falar que às vezes a gente é meio demente também, né? Nesse sentido. Mas a demência mais grave é essa contumaz, né? Que continua. Então, duas ênfases: ignorância e esquecimento. Ignorância é uma coisa, esquecimento é outra, mas as duas podem se juntar, né? Nessa enfermidade. Esquecimento, quando diz o Salmo, né, que resseque a minha mão se de ti, Jerusalém, eu me esqueci, algum dia de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Quando eu rezo esse salmo, eu fico pensando, Senhor, me conserve, porque eu sou capaz de esquecer, né? Você fala assim, credo, Frei, você é padre. Gente, a gente nunca pode gloriar-nos, né? Achando que, nunca, jamais. Não, gente, aí é falta de autoconhecimento da nossa condição humana, né? Apesar de termos recebido, esquecemos e não a cultivamos. Então, o esquecimento é bem grave, né, entre os cristãos católicos na atualidade, porque batizados são, mas não cultivam esse batismo. Aí está o perigo, né? Porque fica lá a semente, as pessoas não cultivam, não lê a palavra, não rezam. Quando reza é só algo de boca para fora, ou com medo de Deus, só para dizer uma oraçãozinha mesmo, para cumprir um mandamento. Às vezes vai na igreja só para cumprir tabela, né, para estar quites com Deus, mas não tem uma cercania ao coração misericordioso do Senhor, né? Então você imagina, aí vai afetando mesmo. Bom, o que mais? Inteligência ver a Deus e ser iluminado por Ele, mas o pecado a perverte e volta-se às coisas passageiras. Então a pessoa deixa as coisas de Deus para se apegar às coisas passageiras do mundo. Então o pecado consiste em ter enquanto as coisas sensíveis, sem suas razões espirituais. Podemos usar das coisas do mundo, todas as coisas, mas não ficar preso a elas, né? Sem capturar sua relação com o Criador. Então, aí a pessoa se perde nelas. Para quem sabe ver o mundo sensível inteiro, o criado aparece para ele impresso, misteriosamente de formas simbólicas. Então, quando você vai numa fazenda, assim, você contempla a paisagem, aí você fala, que maravilhoso, Senhor, obrigado, né? Porque tu és grande, tu és belo, tu és o Criador. Mas o que acontece com a inteligência adormecida pelo pecado? Passa como se nada existisse ali fora, né? Porém, o ser humano enfermo busca as próprias satisfações, eclipsando a nossa verdadeira inteligência. Ver corretamente, captar a unidade entre as coisas, né? A gente deveria ser capaz de sair um dia assim, em algum lugar, sentir o vento, sentir o sol, ver as nuvens, né? E perceber que tudo tem uma unidade. Só que a nossa inteligência, afetada pelo pecado, não consegue, né? Se a gente ficar nessa situação. Uma alma sã vê todas as coisas em interação, reflexo do todo criado. Em harmonia pelos vestígios de Deus na criação, eleva-se a Ele. Então, vamos lembrar de São Boaventura, né?
Então, os sinais estão aí. Vamos dizer assim, as pegadas, né? As digitais de Deus estão aí. Basta a gente contemplar. Ver, contemplar, ver toda a criação como um símbolo, reunião do visível e do invisível. Deus se revela aí, se revela também a partir dos seus sinais, a criação. A inteligência, portanto, assume e resume os dois mundos, o invisível e o visível, dando origem a uma visão simbólica das coisas compreensíveis, inteligíveis, por meio das visíveis, isto é, ver, ou seja, ciência espiritual ou intelecção das coisas visíveis por meio das invisíveis, isto é, razão. Então, essa razão fecundada na fé não é razão simplesmente de conhecer, ou uma razão simplesmente matemática, não. Ou experimental, ao modo das ciências, não. Ou ao modo da filosofia, não. Uma capaz de realmente perceber a unidade de todas as coisas e aí perceber a manifestação do próprio Deus. Ver o material de forma conjunta com o espiritual. Não estão separados, gente, por favor. Tem gente aí meia doida aí nesse mundo que acha que devemos ficar todo o espiritual seria uma coisa meio assim abstrata, fora da realidade. Não. Está tudo junto, né? Vamos imaginar uma pessoa cuidando da outra, enferma, doente. Essa relação revela Deus. Deus está aí nesta relação. Então é o espiritual dando sentido ao material e o material se transfigurando pelo espiritual. A inteligência fecundada pela graça assume e resume o invisível e visível. Estão juntos, né? Capaz de contemplação, visão simbólica, isto é, ver. Ver no sentido mais concreto da palavra, mais profundo da palavra. Às vezes não é ver com esses olhos, mas é ver com o coração. Essa faculdade de conhecer chamamos razão. Quando está a razão sã, conseguimos ver como convém. Por exemplo, as criaturas na sua relação saudável com o Criador e conosco. Pois bem, para Adão e para todos aqueles que se tornaram seus imitadores, o pecado e o mal, neste nível, consiste em ignorar a Deus e em considerar os seres como algo independente dele, portanto, como algo único, segundo sua aparência sensível. Ou seja, não conseguindo ver a unidade das coisas. E aí a gente não precisa nem explicar, né? A gente está vendo isso o tempo todo. Então, se pode ser usado como objeto. O que o homem e a mulher estão fazendo hoje com a natureza, com outro ser humano? Usando como objeto de lucro. Justamente essa separação que o pecado faz, afeta, deixa adoecido a mente, que destrói a natureza, destrói as relações, tudo pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro, pela fama e por aí vai. Pelo afastamento de Deus, assumimos uma maneira inadequada pela qual tentamos manter uma relação com todas as coisas. Então, essa maneira inadequada, Quando esqueço da realidade espiritual, só vejo a condição material, mais nada, só o que está ali diante de mim. E o que posso aproveitar dela de forma sensível para a minha satisfação. Então, todas as coisas eu uso para o meu bel prazer. Por exemplo, se vejo o ser humano somente em condição material, se justifica o assassinato, a pena de morte. Então, um cristão que defende uma pena de morte, ele não é cristão. Vamos, ponto final, gente. Não é. Não adianta, porque vai na missa, vai no culto. Não é cristão. Ponto final. Isso não existe. Quem nega a vida, nega a Cristo. Quem mata, e luta para matar o outro, é o anticristo, é o demoníaco, é o satânico. O homem passa a ser apenas um objeto que pode ser manipulado ao meu bel prazer. Pode ser morto, pode fazer o que quiser. Por que na Bíblia se proíbe de comer da árvore? Por quê? Porque primeiro Adão e Eva deveriam crescer no conhecimento de seu Criador. Calma, vocês vão entender, mas calma, mais ou menos assim, tá? Olha, não coma agora não, que não vai dar certo, Vocês estão muito imaturos. Vamos crescer no conhecimento, Eu estou aqui tentando assim tomar uns padres aí do Oriente, para a gente aprofundar, ampliar,
Não é, ó, gente, escuta uma coisa, não é somente essa interpretação ou esta ampliação que nós podemos fazer. Então, podem fazer várias outras, desde que esta contribua realmente para o crescimento espiritual, o crescimento da igreja, né? Aí a gente sabe pelos frutos, tá? Então, e somente depois poderiam se alegrar sem menosprezar nem dar prejuízo a toda a criação visível. Então, olha, calma, que vai dar tudo certo no final, mas cada coisa tem seu tempo, né? Mas aí queriam conhecer antes da hora, né? Aí deu no que deu. Mas Adão, não maduro espiritualmente, caiu em pecado, falta de amadurecimento espiritual. Esta é uma das leituras dos padres do Oriente, tá bom, gente? Como eu disse, não é a única, mas é uma das leituras que se faz. Veja o que não é porque tinha pecado, mas não tinha força suficiente para resistir às tentações, nem conhecia, né? Era necessário amadurecer, tinha que crescer em sua constituição humana. Tomemos um exemplo, o dinheiro não é mau em si mesmo, não é verdade? Mas pela imaturidade podemos não saber lidar com ele. Assim também o poder, a nossa imagem, né? Tudo isso, as coisas dispostas para nós no mundo. Outro exemplo, o celular, né? Não é o mal, até pelo contrário, é uma ferramenta boa. O problema surge quando não sabemos utilizá-lo sabiamente com discernimento. Uma criança não sabe utilizar o celular, né? É isso que os papais e as mamães, papai e mamãe, né? Pena que aqui quase esses papais não estão me seguindo aqui, né? Papai de 30 anos não deveria dar o celular para a criança de maneira nenhuma. Ah, mas eu não consigo, não sei o quê. Lamento, é o dom da maternidade, da paternidade também vem com desafios e com direitos e deveres, responsabilidade. Um pai que dá é irresponsável, é isso mesmo que você está ouvindo, irresponsável. Não tem outra palavra para dizer, né? Sabendo que todo o conhecimento que nós temos hoje, um pai e uma mãe que dá o celular para o seu filho antes aí dos 8 anos é irresponsável, né? Pronto. Se tem aí um pai que você não gostou, lamento, você é irresponsável, tá bom? Depois você procura um psicólogo para se tratar, porque realmente é isso que é. Uma criança não sabe utilizar o celular. O vinho não é um mal. O que o constitui um mal é o mau uso dele. Então a bebida em si, né, essa do vinho, né, ou mesmo em algumas culturas a cerveja, não é um mal. Mas o que se faz com isso? Tem gente que vai ao extremo. Não pode beber que é do demônio. Depende, se a pessoa tem uma história de alcoolismo na família. Se ela tem um problema com a bebida, ela não pode beber. E ponto final, né? Se não temos maturidade espiritual, nossa relação com o material será danosa. Então, se não há uma coisa, não há outra, né? Outro exemplo, a sexualidade não é um mal, é um dom divino. Isso tem que ficar muito claro. Gente, eu vejo gente perturbada, porque eu tenho desejos sexuais. Gente, por favor, né? Você está querendo ser anjo ou barata? Qual que é? Até barata tem desejo sexual, né? Eu acho, creio. Não sei o que passa na cabeça de alguns cristãos, né? É doença, né? É uma neurose, é um problema sério, né? Ou às vezes está querendo dizer outra coisa, aí resume com essa frase e fica ridículo, né? Porque, claro, você tem desejos sexuais porque você é pessoa, você é gente, né? Mas o problema é o quê? Não termos a maturidade para lidar com estes impulsos naturais e saudáveis, né? O mundo de relacionamento com ela, né? O modo que relacionamos com ela, nos causará dano ou bem. Se não sabe, causa dano. Os mais jovens convém não dar convém não dar muitas coisas, pois criamos monstros, indivíduos imaturos, né? Aqui, quando um pai, uma mãe, uma avó, um avô dá tudo para o filho, para o neto, né? Cria um monstrinho, né? Um monstrinho depois vira um monstro mediano na adolescência e às vezes um monstro grande, né? E depois uma pessoa que não consegue viver em civilização vai dar muito problema para a família. Tirando as questões, né, de adoecimento mental, de estrutura, né? Estou falando aqui de má criação mesmo. Aí vem toda uma consequência. Por falta de maturidade espiritual, se cai na má educação, se cai no mau relacionamento, no mau matrimônio. Pode até casar na igreja, mas se não tem uma vida espiritual, se cai facilmente nas tentações.
Necessário ir devagar, com constância, sem pressa, gente, sem pressa. Constante, devagar, né? Para a gente ir sanando este homem, esta mulher, eu e você, dessas doenças espirituais que todos nós temos. E aí vai depender do grau de cada um caminha, né? Como está tomando suas medicinas, né? Os seus remédios, que é o que? A palavra de Deus, a Eucaristia, a vida em comunidade, né? As asceses que se faz, os exercícios que se faz para atingir uma vida espiritual mais saudável, né? E é um processo para a vida toda. Então, fazer isso devagar, tranquilamente. Eu tenho preocupado, às vezes, nesse tempo da quaresma, que as pessoas ficam muito afoitas, né? É bom ter boas intenções, né? Mas tem gente que quer rezar 2 horas. Não rezava nem 5 minutos, agora quer rezar 2 horas. Talvez de 1.000, né? Talvez umas 2 pessoas elas conseguem aí no sentido de depois manter muita coisa e realmente levar uma conversão. Mas a grande parte é só um impulso que passa depois da quaresma e aí isso cai no modismo, né? Um perigo muito grande. Não estou dizendo que é ruim, mas às vezes se leva só como modismo, numa pressa, né, de achar que vai converter da noite para o dia, não dá certo, né? Não dá certo. Gente, essa foi a 5ª aula, espero que tenha contribuído com vocês. Né? Eu vou deixar esta aula aqui, não sei se vai dar problema, né? Eu vou deixar aberta, porque tem umas pessoas que estão falando assim, não, eu quero conhecer um pouquinho das suas aulas, né? Então eu vou deixar mais essa aberta, tá? Mas as outras lá, a 2ª, a 3ª e a 4ª, está aí só para você que é membro do canal, tá bom? Então Deus te abençoe, vamos caminhando assim, tá? Sempre tentando postar aí uma aula por semana, variando aí entre 25 minutos até 40, às vezes fica grande, né? Mas é assim mesmo, tá? Faça suas anotações, eu quase não tenho recebido as perguntas de vocês, estou aguardando, tá bom? Deus te abençoe. Com Deus, tchau.